Esses últimos dias, a Itália foi sacudida por esse referêndum, ao qual provavelmente muitos de vocês já sabem e tantos outros ainda não. Mas é uma pauta importantíssima, principalmente porque envolve também os direitos dos descendentes, no caso nós, tanto aqui no Brasil, as pessoas que são descendentes em outros países também. Tem todo esse conjunto aqui. E é justamente isso que eu coloquei para vocês ali no título. O referêndum, digamos assim, nas vias de fato, pretende expulsar os imigrantes, né, fazer uma reconquista do país, da Itália, expulsar os imigrantes e abrir novamente o direito por sangue. Então, se você quiser saber um pouco mais do que aconteceu e principalmente a proposta em si, se fala muito da proposta, mas talvez ninguém explica todos os detalhes dela, eu vou explicar nesse vídeo aqui, fica até o final. Antes, curte, se inscreve no canal, não esquece de assinar de ativar o sininho das notificações. E claro, você que quiser se tornar membro, é possível se tornar membro aqui do canal. Se desejar também fazer uma contribuição direta aí para o canal Lengua Mare, tem o Pix, né? O 54992622828, que é o telefone de atendimento do Lengua Mare. Bom, sendo assim, agora vamos falar sobre esse projeto, nessa iniciativa que causou tanta polêmica e movimentou não só a Itália, mas todos os países onde os descendentes de imigrantes fazem bastante volume, que é o caso do Brasil, e, sinceramente, isso teve bastante repercussão na Itália e fora dela também. Mas o que é essa proposta? A proposta chamada, essa iniciativa Remigração e Reconquista, ela, na verdade, pretende, né, ela visa fortalecer as normas sobre o fluxo migratório, segurança pública e políticas demográficas. Também prevê sanções mais rigorosas contra a imigração irregular e o tráfico de seres humanos, além de facilitar expulsões e revogar a cidadania de naturalizados condenados por crimes graves. Institui, assim, o Programa Nacional de Remigração, incentiva o retorno voluntário e o Fundo para a Natalidade Italiana. Então, eles pretendem, além de fazer esse Programa Nacional de Remigração para estimular a volta desses imigrantes, né, de fora do país para sua terra natal, eles pretendem também ter um fundo, ou seja, arcar financeiramente com despesas de natalidade para os italianos. Vamos lá, vamos nos aprofundar mais. E quando eu falei que isso era polêmico, porque envolve muitos partidos tradicionais de extrema-direita da Itália, assim chamados de extrema-direita da Itália, e que são muito criticados também, né? E é por isso que envolve muita polêmica. Bem, o que nos interessa é que existe, sim, alguns pontos, vários pontos que nos beneficiam, né? Nós, como descendentes. É por isso que eu acho interessante que a gente leia um pouco mais, que a gente se aprofunde um pouco mais nesse referendo que ganhou aí, que conquistou, na verdade, os votos suficientes para ele ser discutido e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se alguém está acompanhando e caso quiser falar aqui como é que está o áudio, se está ruim, se está bom, tá? Eu agradeço. Olha só, o capítulo 1 das disposições gerais, para a gente entender um pouco melhor, né, ele define a remigração como retorno voluntário e assistido, né, dessas pessoas. Ele reafirma a soberania nacional e o princípio de que não existe um direito intrínseco a migrar. Aí ele explica que o Estado tem o direito de decidir quem entra e quem fica, né, que não seria um direito dos outros entrarem no seu país, mas que é o próprio Estado que vai decidir se ele quer essas pessoas ou não. A princípio, isso aqui não tem nada de errado, sempre foi assim, e, na verdade, desde quando o mundo é mundo, os próprios estados, até mesmo quando a gente for pegar as organizações tribais, não existia esses direitos, né, de tipo, a pessoa ela pode entrar sem nenhuma restrição e você vai ter que aceitar, não é bem assim que funciona. Imagina você no seu grupo ou na sua família, né, você lá com a sua esposa, com os seus filhos,
assistindo uma série, alguma coisa, e entra um sujeito na sua casa, abre a geladeira, começa a beber lá a sua cerveja, começa a comer as suas coisas, quer ir para a cama com a sua mulher. Pô, não é assim, né? Não é assim que funciona. Então, é óbvio que cada um tem a sua casa e cada um é dono da sua casa e tem o direito de fazer o que bem entender ali, né? Deixar as pessoas, quem entra ou não, do jeito que entra. Isso sempre funcionou assim. Inclusive, eu tenho vídeos falando sobre como funcionava isso, por exemplo, na República de Veneza, que também era desse jeito. Eles pegavam o que interessava da imigração para eles, geralmente ligado à atividade da pessoa, se a pessoa servia para o Estado, né? Capítulo 2, combate à imigração irregular, sanções criminais. Então, eles prevêem penas de 1 a 8 anos de prisão para quem facilita a entrada irregular ou explora trabalhadores estrangeiros, o que efetivamente é necessário, porque a partir desse tipo de exploração é que tem muito sem vergonha militando em prol, né, da migração como se fosse anjo, como se fosse santo, na verdade, querendo colocar um monte de gente lá para dentro para explorar, para escravizar. Confisco de bens de empresas e indivíduos envolvidos. Então, é uma realidade que existe, é por isso que está ali, né? Senão eles não teriam colocado. Por mais que se venha criticar quem fez isso, mas quem fez o modelo de lei, né? O modelo da proposta, é óbvio que sempre reflete uma certa realidade do que acontece. Expulsões. Estrangeiros irregulares serão proibidos de retornar por, no mínimo, 10 anos. Depois nós temos também o que condiz a revogação da cidadania. A cidadania italiana, adquirida por naturalização, que não é o caso do direito por sangue, né? Naturalização é outra coisa. Então, a cidadania italiana adquirida por naturalização pode ser revogada em caso de condenação por terrorismo, crime organizado ou crimes graves. Ou seja, os crimes graves são aqueles que superam a 5 anos de prisão. Depois, nós temos também, nessa iniciativa, aquilo que eles chamam de reagrupamento familiar, isto é, ele restringe o direito de trazer familiares para estrangeiros que se regularizaram por anistia, né, senatória, e extingue a proteção especial. Depois, lá no capítulo 3, ele vai falar sobre o Programa Nacional de Remigração, incentivo ao retorno. Estrangeiros regulares que decidirem voltar voluntariamente para seus países receberão incentivo econômico, ou seja, dinheiro, formação profissional antes da partida, isso está no projeto, né? Suporte logístico e reintegração no país de origem. Então, eles propõem ajudar ativamente a pessoa que quiser voltar para o seu país com dinheiro, com formação profissional e um suporte logístico e de reintegração lá para o seu país de origem. Pacto de remigração existe também nesse capítulo 3º. Ao aceitar o benefício, o estrangeiro assina um compromisso de não retornar à Itália, exceto visitas curtas autorizadas. Se voltar sem autorização, deve devolver todo o dinheiro que recebeu, claro, né, antes, porque ele participou daquele programa. E depois, o capítulo 4 é sobre as organizações não governamentais, as ONGs, proíbe a entrada em águas italianas de navios de ONGs envolvidos em transbordos não autorizados de imigrantes, exige autorização prévia do Ministério do Interior para operações de resgate, prevê multas de até 1 milhão de euros e confisco de navios para quem descumprir. E o capítulo 5, quinto, políticas demográficas e trabalho. Fim do fluxo anual. Então, esse capítulo 5º, ele pretende revogar o sistema atual de cotas anuais para trabalhadores estrangeiros, permitindo a entrada apenas em setores com necessidade documentada e dando prioridade a cidadãos europeus. Aqui se menciona também que descendente de italianos ius sanguinis, aqueles que, por direito de sangue, no caso nós mesmos, né, teremos restaurado o reconhecimento da cidadania italiana por sangue sem limite de geração. Cria benefícios fiscais e suporte de emprego para incentivar o retorno de descendentes de italiano à Itália. Então, prestem atenção que essa é a parte que diz que pega mais forte, né? O descendente de italiano, ou seja, aquele que tem direito por sangue, teria
Segundo essa proposta, né, o seu reconhecimento aí à cidadania italiana restaurado e sem limite de gerações, e ainda eles criariam benefícios fiscais e suporte de emprego para incentivar o retorno dos descendentes de italianos para a Itália, que é algo que nunca se teve, né? É aquilo que eu já mencionei aqui em vários vídeos, a Tajani, Companhia Limitada, enfim, né? Sempre falando que, eles vêm aqui, mas eles não ficam, bababá, não sei o quê, mas não adianta você colocar as pessoas lá e não ter nenhum apoio, a pessoa entrar simplesmente na fila como se tivesse, se não fosse nada, né, se não tivesse ligação nenhuma com a Itália. Então é claro que as pessoas não vão ficar ali, porque basicamente elas têm que arcar com custos estratosféricos para se manter naquele país, e é muito difícil você conseguir dar o giro ali, porque não tem um suporte, não tem um apoio, não tem um programa de integração do descendente, e então fica muito difícil as pessoas se manterem. Vamos lá para o outro ponto, que é fundo para a natalidade italiana. Usa a economia gerada pela pela redução de gastos com imigrantes para financiar. Vamos ver o que eles financiariam. Bônus de nascimento de até 3.000 euros para pais, ambos cidadãos italianos. Então, cidadãos italianos, ou seja, tanto para eles que nasceram lá, como para nós que somos reconhecidos cidadãos italianos. Se você e a sua esposa são reconhecidos cidadãos italianos, teriam esse bônus de nascimento de até 3.000 euros, né, para ter os filhos. Creches gratuitas e auxílio de até 10.000 euros para o terceiro filho, e a prioridade em habitação pública para famílias italianas com residência estável. Isso é o que condiz em relação aos nascimentos. Situação atual da iniciativa. Então, o início da coleta aí da assinatura começou no dia 30 de janeiro, foi há poucos dias atrás aí. A meta é 50.000 assinaturas, então me parece que fechou, né? Esse número está 100% já. Certo, então vamos dar uma olhada aqui, o que vai acontecer a partir desse momento. Fechou, e o que acontece a partir de agora? Eu estou dando uma olhada aqui também no chat, né, o pessoal, eu assinei na primeira hora, só, o pessoal, bastante pessoas assinaram, né, e é claro que pegou, né, pegou a simpatia dos descendentes de italianos, porque foi basicamente, acho que o primeiro projeto nacional que prevê algo para o país e que inclui os descendentes também, né, visto os problemas que eles têm e ainda que eles tiveram e ainda têm, né, com os imigrantes de outros lugares, principalmente muçulmanos. Então, esse projeto de lei pretende dar essa visibilidade, enfim, essa prioridade para os descendentes de italianos. Vamos ver então os próximos passos formais. O que vai acontecer agora? Bom, precisa da validação das assinaturas, né? O primeiro ponto. Então, as assinaturas são enviadas para a Corte di Cassazione, que verifica a autenticidade, número mínimo válido, conformidade formal do texto, né? Se houver irregularidades, o processo pode emperrar já por ali. Depois, o segundo ponto, existe o passo do depósito oficial no parlamento. Uma vez validadas essa assinatura, né, a proposta é formalmente depositada na Câmara dei Deputati, ou seja, ou no Senado, na Câmara dos Deputados ou no Senado, dependendo de onde foi protocolado. Então, o parlamento ele é obrigado a receber, mas certamente ele não é obrigado a aprovar, nem sequer a votar com prazo definido. Isso daqui é um processo demorado, né? Encaminhamento às comissões. Vamos ver como é que funciona esse terceiro ponto. O texto, assim, é enviado às comissões parlamentares competentes, provavelmente assuntos constitucionais e ou interior, onde ele pode ser discutido, ser modificado, ficar parado por tempo indefinido, ou morrer também por inanição burocrática, porque, né, alguém senta em cima e acabou. Aqui costuma acontecer um filtro político. E depois, no último ponto que a gente pode apresentar, é o ponto da discussão e eventual votação em plenário. Se
as comissões liberarem o texto. O que que acontece? Ele vai ao plenário, ele pode sofrer emendas profundas, né, o texto ele pode ser modificado, e aí só então, depois disso, ele é votado. Assim como acontece no Brasil, não é estranho, né, todo esse trâmite, todo esse processo. Bem, o que importa é que ele ganhou quórum, né, então, pelo menos agora ele vai adiante, né, ele vai para esse processo. O problema é se nem tivesse passado aí. Enfim, vias de fato é algo que necessário, não existe nenhum absurdo, para falar a verdade, na proposta. Eu não acho que exista nenhum absurdo o país tentar controlar, né, essa entrada de fluxo, saber quem entra, quem não entra, o que que vai acontecer. Aqueles que tiverem problemas com a justiça, sim, devem ser deportados, e é isso que a proposta está dizendo, e eles dão um incentivo financeiro, um programa, um projeto para aqueles que estão regulares, se quiserem voltar, eles podem entrar nesse programa para ganhar esse incentivo financeiro e retornar assim para os seus países de origem. Não seria uma forçação, não teria a polícia chegando na casa do imigrante que está lá legalmente, pagando tributo, está tudo ok. Ninguém chegaria botando uma camisa de força nele, você vai ser deportado. Não é isso que está dizendo aí o texto, mas sim que ele poderia entrar num programa de voluntariado, se ele quiser ir, e aí ele vai ganhar ajuda, enfim, mas depois, é claro, ele tem que cumprir, ele não pode retornar para a Itália e todo esse caso. Isso aí está bem claríssimo, né? Se ele voltar, ele tem que devolver todo o erário, né, todo o dinheiro. Aí a deportação serve obrigatoriamente e compulsoriamente de modo essencial para aqueles criminosos, né? Aqueles criminosos, pessoas que não estão realmente ali se integrando, isso sim. E facilita, volta, né, o direito de sangue para nós que somos descendentes. Claro, obviamente, a gente fala em nome de muitas pessoas aqui, também do canal, pessoas inscritos que acompanham e que perderam o seu direito. Eu não falo por mim, porque na verdade eu já sou cidadão reconhecido há muitos anos, mas eu falo por muitas pessoas que nos acompanham aqui que teriam seu direito, né, sem a limitação de geração, mas eles não podem mais justamente por conta dessas limitações sem pé nem cabeça, enquanto você deixa um monte de outras pessoas entrar para destruir o país aí, infelizmente. Bem, pessoal, olha só, muitas pessoas aqui dizendo que votaram, obrigado, Marcelo, aí, valeu demais. Sim, claro, são esses auxílios que fazem os impostos aumentarem. Em contrapartida, eles dizem que, de fato, diminuiria, né, ou enfim, faria uma migração desse dinheiro que é gasto com muitos desses fluxos migratórios para os programas de natalidade. Enfim, é preciso, claro, mediar uma coisa com outra, mas talvez vocês possam tá aí pensando, né? Mas por que que vai querer ajudar a pessoa a voltar para o seu país? Bom, sinceramente, eu acredito que se eles colocassem no projeto, vamos expulsar, né, todos os imigrantes, seria muito difícil você mexer na pessoa que está lá pagando o imposto, que está regular, né? Então, os estrangeiros que estão regulares lá, não tem como efetivamente você tirar a pessoa dali, pelo menos dentro do processo burocrático. É por isso que eles pensaram isso, nesse voluntarismo, né? A pessoa se voluntaria e aí ela tem uma ajuda de custos. Provavelmente isso, eu não sei. Aí fica por conta deles. Se esse é o melhor projeto, se isso não, isso deveria ser discutido, é claro, né? Bem, então agradeço vocês aí por terem acompanhado o vídeo. Mais uma vez, reforço, é claro, é importante que a gente acompanhe esse tipo de projeto, porque tem a ver conosco também. Seria muito bom se o direito à cidadania ius sanguinis fosse restaurado, né, sem a limitação, como nós tínhamos anteriormente, e aí depois existe já um filtro natural das pessoas que vão para lá e querem ficar. Se a pessoa quer trabalhar e ela quer mesmo fazer um negócio dar certo, ela vai para lá, ela vai ficar, senão ela vai cair fora do país. Isso sempre aconteceu com todo mundo, né? Não é como acontece com outras imigrações que vêm de fora e que as pessoas ficam simplesmente lá vagabundeando na praça, porque por experiência própria
não querendo, enfim, falar mal de certos países, mas eu ia lá para as estações de trem, principalmente, e estava cheio de gente fazendo nada, né? Vendendo droga, pedindo dinheiro e tal. Então não adianta você sair do seu país para ir para outro lugar. Qual que é o benefício que você está tendo ali? Não está evoluindo em coisa alguma e está só prejudicando aquele outro país. Não vejo o sentido nisso, né? Então você ficar ali à margem no outro país, talvez essas outras pessoas estivessem muito melhor nos seus países de origem do que ficar ali fazendo, enfim, confusão. Não sei qual que é a realidade realmente do que está acontecendo aí, se são realmente marginais que atravessam junto, provavelmente, né? São pessoas que traficantes de droga que atravessam junto ali para fazer para vender, né, para vender droga nesses outros países. Então tem que realmente ter uma restrição quanto a isso, porque deixar do jeito que está vira baderna, né? Fica muito ruim. Bom, eu convido vocês aí, se vocês quiserem, essa última semana, para você ter a oportunidade de se inscrever no curso de Vêneto e italiano, é um curso que a gente aprende duas línguas simultâneas, tá? Vai começar agora, semana que vem. Então, você tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar também nos comentários, fixado aqui nos comentários. Você pode entrar no grupo para manifestar seu interesse. Depois eu entro em contato explicando todos os detalhes. Se você quiser, ok, tá dentro. Se não, fica para a próxima. E também, se você quiser aí reconhecer a cidadania, entre em contato com a Alma Cidadania, diz que chegou até eles através do canal Lenguamare para ter um desconto no seu processo. E se você tem interesse em genética, em descobrir mais sobre os seus antepassados, sua predisposição também em relação à saúde ou doenças, também tem lá o site da Nexugeno e você pode usar o meu cupom Lenguamare15 aí para ter alguns benefícios. Agradeço a presença de vocês e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.